Bom dia, galerinha. Bem-vindo a mais um Café com Forex, dia 16 de março de 2022. Vamos dar uma olhadinha no mercado e um dia hoje bem importante, né? Hoje teremos o dia do FOMC, o dia do Banco Central dos Estados Unidos vindo, né? E provavelmente teremos aí o primeiro aumento nas taxas de juros desde 2018, né? Essa foi a última vez que a gente viu o Fed aumentando as taxas de juros aí, saindo do zero, basicamente, né? E aí veio a pandemia, onde nos levou, né, em taxas mais elevadas de volta para o zero novamente. E aí agora a gente está vendo, então, o Fed sendo praticamente forçado a ter que aumentar as taxas de juros para tentar controlar a, a inflação. Né? Então, um dia bem interessante por causa disso. A gente vê que, basicamente, ontem a gente disse, né, que a chance da gente ver os mercados bem parados de ontem para hoje seria grande. E é basicamente isso que a gente tem visto. Né? O dólar index, desde, né, quando abriu praticamente a semana, né, vocês podem ver que basicamente estamos em um mini range aqui, nesses desde ontem, né? Desde domingo à noite para hoje, né? Vocês podem ver que basicamente o dólar index está dentro desse minúsculo range aí no momento, né? Os outros mercados praticamente a mesma coisa. O SP500 inclusive teve, né, um movimento um pouco mais positivo, né? Uma tendência talvez um pouco melhor aqui, mas também está chegando em regiões que, né, nessa alta aqui, praticamente a gente estava no dia 11. 11 foi o que? Foi quinta-feira? Sexta-feira, tá vendo? Então, sexta-feira a gente estava aqui ainda, então você pode ver que praticamente, né, é um range maior, possivelmente, né? Mas também outro mercado que está esperando o Banco Central americano vir também. E os commodities, né? O ouro, na verdade, teve uma quedinha ontem um pouco maior, né? Vocês podem ver que realmente bateu no nosso suporte aqui que a gente tinha falado, nesse 1915, né? Algo que a gente falou muito ontem, que deveria segurar para dar um certo alívio para os compradores, mas mesmo assim, viu, galera, a gente parou ali, mas como vocês podem ver, né, a gente também não está saindo desse suporte, né? Algo que realmente preocupa os compradores no momento, né? Mas já já a gente também vai falar um pouco melhor sobre o ouro, mas como vocês podem ver, um pouquinho mais pesado que os outros mercados, né? Movimentando mais, e surpreendendo aqui algumas pessoas, né? Mas enfim, galera, basicamente é isso. Os mercados, né, bem parados, tirando esses commodities aí, né? Olhando o calendário de hoje, vocês podem ver que temos um dia meio cheio hoje, né? De várias notícias. Para começar, temos taxa de inflação ali do Canadá às 9h30, horário do Brasil, de Brasília. Temos também Vênus no varejo dos Estados Unidos. Também temos dados de petróleo aqui às 11h30 da manhã. Também temos aí sim a decisão da taxa de juros do FED, que vai ser às 3 horas da tarde, junto também com as projeções econômicas, tá? Algo que eu deixei bem, destaquei bastante isso na segunda, porque realmente é muito importante essas projeções, porque a última vez que a gente teve foi em janeiro, né? Então, cada 3 meses a gente tem essas previsões novas econômicas, e hoje a gente vai ter a nova projeção agora, que pode ser bem diferente do que a gente viu em janeiro, tá? Daí, meia hora depois teremos a conferência, né, junto com Jerome Powell às 3h30. Também temos decisão do Banco Central do Brasil, que vai anunciar a sua decisão de taxa de juros às 6 horas da tarde, onde é esperado que eles aumentem mais 1% a taxa de juros. Daí temos mais tarde a taxa de desemprego e variação de emprego ali das Austrálias, 9h30 da noite, tá? Esses são os principais do dia, tá? Lógico que tem vários outros aqui, mas os outros, na minha opinião, não devem afetar o mercado em nenhuma hipótese, tá? Vai ficar bem tranquilo, o mercado só vai estar focando nesses mesmos, tá bom? Então, um dia bem cheio aí, podemos ver, né?
bem agitado. Então hoje é aquele dia que provavelmente você não quer arriscar tanto, né, por ter tantos dados um atrás do outro assim. Você quer pegar um dia mais leve, mais tranquilo. Vamos ver as reações dos mercados, porque realmente vai ter muita informação nova, né? E falando do Fed, né, provavelmente uma das coisas que eu acho que a gente deve olhar são vários aspectos, né? Número um, obviamente, olhando esse gráfico, né, que é mais ou menos um index de risco, né? Vocês podem ver que todos os títulos aqui são grandes riscos, né, ou guerras que fez então que o nível de risco subisse, né, e agora com essa invasão da Rússia na Ucrânia realmente coloca o risco de volta nas alturas, né, e obviamente isso afeta e tem afetado bastante os mercados, né, e isso também pesa um pouco, querendo ou não, a decisão também do Banco Central americano, né? A gente pode ver uma das coisas que eu acho que a gente tem que anotar é que, né, a América parou ali de querer negociar petróleo com a Rússia e tudo mais, né? Mas indo para negociar com a Venezuela, né? Enfim, é uma situação bem engraçada, né? Mas enfim, uma das coisas que a gente tem que anotar é isso, né? E como eu disse, a taxa de juros, né? O histórico, né? A gente pode ver que em 2015, né? A gente estava nessa região do 0,25%, né? Que a gente chama, né? O mercado financeiro chama isso como a taxa de juros em zero, porque basicamente a taxa de juros é uma banda, né, galera? São entre dois níveis, né? Mas estava no zero, 2015 é onde eles começaram, o Fed então aumentar as taxas de juros bem devagar, né, como a gente pode ver, mas aí 2017 é onde ele pegou mais velocidade, dizendo que realmente a economia estava deixando, né, o Fed a tomar essa decisão em fazer ele meio que rápido dessa forma, onde a gente chegou em 2,50% e aí, como vocês podem ver, veio a pandemia e tudo e levou a gente de volta com uma grande, né, com uma grande velocidade para o zero novamente. Então, hoje pode ser, né, e a chance disso acontecer hoje, viu, galera, de ter esse aumento na taxa de juros, realmente, como eu já disse, bem alta, tá? Eu acho que na verdade já está precificado, na verdade, esse movimento aí nessa esperança de aumento nas taxas de juros, tá bom? Então, se o Banco Central hoje realmente vir falar a gente aumentou a taxa de juros por 0,25% pontos base, não seja pego de surpresa ou achando que isso é uma gigantesca notícia. Não é. Tá? Ele já tem preparado o mercado para isso, né? A gente já teve mesmo o próprio Jerome Powell semana passada falando para o Congresso que ele acha que já está quase passando já da hora deles já começarem a realmente aumentar as taxas de juros por causa da inflação. Então, basicamente, esse negócio de aumentar as taxas de juros, eu acho que já está feito, né? Então, hoje é realmente ver se eles realmente vão aumentar realmente por 0,25% os pontos bases ou por 0,50%, ok? Levantando ele direto para 0,75%. Tá? Então é quantidade hoje quem vai importar um pouco. Tá? Obviamente que a chance que o mercado acredita maior é que eles acreditam que realmente o Fed só vai aumentar por 0,25 pontos base. Tá? Mas tem uma pequena chance de ser por 0,50%. Na verdade, deixa eu abrir aqui, eu acabei esquecendo, mas vamos abrir aqui, vamos ver o quanto que o mercado está precificando, né? O quanto que o mercado está achando que deve aumentar as taxas de juros hoje, tá? Esse é um site que eu uso, tá? Para realmente ver o que o mercado está achando, o que o mercado espera de cada reunião, e vamos ver a chance aqui, tá? Então, podemos ver que basicamente 0,25% dos pontos bases. Hoje o mercado espera que isso venha 98%. Então realmente já é meio que dado, né? 98% é a expectativa do mercado para hoje, né? Agora 50 pontos base, apenas 1,7%. Então, como vocês podem ver, a chance é bem menor de a gente ver realmente 50 pontos base. Se for dado, vai ser pego de surpresa, na minha opinião, esses 50 pontos aí, tá? Se caso venha, tá bom? Então, basicamente, hoje já é realmente dado o 25, tá bom? Então, fique com isso de olho.
E aí talvez você esteja perguntando, mas por quê, né? Então, porque é por causa de inflação, né, galera? A gente viu a inflação então vindo 7,9% semana passada, realmente níveis que a gente não vê desde 1980, né? Níveis gigantescos aí que a gente já não vê há muito, muito, muito tempo. E o que tem acontecido, a gente vê essa desconexão entre inflação e taxa de juros. Se você vê antigamente, né, toda vez que a inflação subia muito rápido e em pouco tempo, toda vez era só eles aumentarem a taxa de juros que rapidamente a gente via a inflação cair. Óbvio que hoje, né, o Fed não aumentou as taxas de juros, porque realmente a gente vive também em um momento de pandemia. É diferente desses últimos anos, né? Mas o interessante ver realmente como que a inflação vai se comportar tendo então realmente as taxas de juros maiores para ver se realmente vai controlar isso ou não, né? Então algo para a gente ficar de olho é o que realmente está forçando a mão do Fed é a inflação, né? E eu vou falar uma coisa que eu acho que não é muita gente que está falando por aí, mas eu acho que a inflação pode chegar a 9 ou até 10% nos Estados Unidos, pelo fato da gente ter visto aí nas últimas semanas os preços de commodities e também de petróleo subindo, tá? Esse dado que a gente teve semana passada dos Estados Unidos em si não teve essa mudança de preços dos commodities e de energia. Não contou ainda. Então, mês que vem vai ser super interessante a gente ver os dados deste mês e ver realmente o quanto isso impactou, né? Eu já vi várias notícias, inclusive hoje, né, incluindo a Tesla, que já aumentou o seu valor de carro já 2 vezes apenas este ano. E a gente está no mês de março, né, galera? Não é dezembro, né? Não é outubro. É março ainda. Então, muitos produtores, muitas fábricas, marcas, enfim, estão tendo também essa dificuldade de manter ali os seus preços, né, no meio aí de tantas coisas que está acontecendo ao redor do mundo, né, incluindo obviamente essas mudanças de preços, tá? Então, taxa de inflação ainda pode piorar um pouco mais ainda para depois talvez melhorar, na minha opinião, tá? E o que o mercado, o que os bancos de investimento estão pensando, né? E olhando o que o Goldman Sachs está pensando, é que eles acham que todas as reuniões agora do Fed, né, de praticamente quase todos os meses, o Fed irá aumentar a taxa de juros por 25 pontos base. Então a gente está falando de março, que é de hoje, depois de maio, em junho, em julho, setembro, novembro e dezembro. Ok? Então não é todos, né? A gente não tem reunião em abril, a gente não tem reunião em agosto e nem em outubro, tá? O restante nós temos. E em junho o Goldman Sachs acredita que além de eles também, né, aumentar por mais 25 pontos base, também o Fed vai começar a reduzir ali o seu balanço, né, no que eles têm ali no seu portfólio, podemos dizer assim, né? Então algo para a gente realmente ficar bem atentos, tá? Enquanto a isso. Isso é o que os bancos centrais acreditam. Já hoje, né, outro ponto que a gente tem que ficar bem atento é os pontos, né, aquele gráfico de pontos que eu já mostrei para vocês milhares de vezes, né? Isso aqui é um gráfico super importante. É um gráfico que é usado pelo Fed para alertar o mercado o que eles acreditam, né, as suas expectativas aí nos próximos meses, tá? Então a diferença de dezembro, né, que foi a última reunião do Fed que tivemos, para essa reunião de hoje, é essa mudança que a gente espera hoje, tá? Para hoje, tá? Essa mudança de que mais membros queriam aumentar as taxas de juros, mas agora a gente espera que mais membros venham para o final deste ano a taxa de juros bem mais altos, na casa ali de mais ou menos chegando perto do 2%, né? Então antes era mais ou menos um pouco abaixo do 1%, agora perto da casa dos 2%. A visão deles, o que os membros querem que aconteçam pro final deste ano. Então essa mudança
no gráfico de pontos base. Nós teremos isso aqui. Isso aqui é uma das primeiras informações que todos os investidores buscam, porque é aqui que realmente dá a visão de que o Banco Central americano está pensando em fazer aí nos próximos meses, ok? Basicamente é isso, galera. Lógico que tem muito mais informações, mas acredito eu que o restante não é assim tão importante. Eu só estou dando realmente também um resumo bem básico e simples, né, do que podemos esperar hoje. Eu espero que você tenha aprendido e te ensinado aí alguma coisinha bem interessante, tá? Tirando isso, galera, uma outra coisa que na verdade eu acho que fiquei até surpreso que não tem sido tão falado assim como talvez deveria, é o lance da China, tá? Neste momento, a China está tendo um surto ali de uma nova gigantesca onda de Covid-19 no país, né? Fechando ali milhares de cidades ou províncias, né? Aonde várias delas, inclusive, são mega importantes para o lance de exportação, né? Várias delas são, inclusive, cidades, né, que há portos, né, e por ver, né, e por ter tantos casos positivos né, e infelizmente alguns deles sendo trabalhadores desses lugares, eles estão tendo que fechar, então, por não ter funcionários suficientes para continuar o seu trabalho, tá? Então, os casos estão aumentando. A gente pode ver que a gente não tem visto um caso tão grande assim desde abril de 2020, né? Basicamente do início da pandemia, tá? Mas esse gráfico mostra desde abril, então vocês podem ver que tivemos outras ondas, né, aqui, mas nada se compara com a onda que a gente está vendo na China neste exato momento, né? Lógico, você pode vir e falar para mim, nossa, que, né, do nada tem uma onda dessa forma, os dados da China não dá para confiar, tudo isso, eu sei, eu entendo também, mas é isso que a gente está tendo, né? E se realmente tudo isso for realmente real e tudo mais, isso não é um sinal muito bom, porque se a gente vê, além de tudo que a gente já está vendo aí, né, no aumento de preços de várias, né, de commodities, de energia e etc., vendo também agora, né, o país que mais exporta produtos ao mundo também, tendo uma alta dificuldade para continuar o seu trabalho, complica ainda mais as coisas, né? Então, isso aqui é uma história que eu acho que a gente tem que manter de olhos abertos para ver o que realmente vai acontecer e ver até onde isso aqui vai, tá? Porque mais isso aqui aumentar, né, os números de casos continuarem a aumentar, a gente com certeza vai ver isso aqui afetando aí a economia global nos próximos meses, tá? Então fiquem de olho aí na situação da China enquanto ao número de casos confirmados de Covid-19, ok? Já olhamos o calendário, já olhamos as maiores notícias para hoje, já falamos desse lance da China, expectativas do Fed, enfim, tudo isso da parte fundamental eu acho que já foi feito por nós, tá? Vamos agora então dar uma olhadinha na parte técnica, preparar hoje, né, os níveis, enfim, a visão de hoje. E hoje, galera, por ver o dólar lá parado, lá em cima, né, isso aqui realmente não mudou muito de ontem, né? Ontem eu disse para vocês que a chance da gente ver um dólar realmente parado era um pouco grande, realmente isso aconteceu. E hoje, galera, eu provavelmente vou ficar de olho no dólar, basicamente olhando ele como esse range grande aqui, né? Lembrando que a gente tem um gigantesco suporte aqui nessa área do 97,75, tá? E temos uma boa resistência aqui na casa do 99,50. Basicamente, galera, o que acontecer aqui no meio, para mim, não me interessa bastante, tá? Para mim, isso não me interessa. Então eu vou ficar de olho nesse suporte, né? Na verdade, galerinha, eu até ficaria também de olho nessa região aqui do 97,35, tá? Então dois grandes suportes aqui que na minha opinião deve segurar. Resistência 99,50, quebrando esse 99,50, próximo nível que eu vou ficar de olho é o 99,88 e o número 100, tá? O nível 100. Gigantesco nível ali, viu? Esse 100, galera, psicológico, né? Então ali é uma área para você já garantir um pouco dos seus lucros, com certeza. E depois o 100
0,50, tá, galera? Esses são os níveis de resistência para mim. Além disso, galera, não vejo muita coisa interessante aqui além disso, tá? Então, realmente, os níveis aqui vão ser mais importantes do que... Não adianta muito procurar formação, essas coisas assim, lembrando que a gente tem grandes notícias ainda para hoje, tá? Então, fique com isso de olho. Já no euro, parece que o euro está em um triângulo, mais ou menos, né? Mais ou menos, talvez é isso que esteja acontecendo aqui, porém, bem parecido com o dólar, né? Ele está lá nas baixas, após ter caído bastante o euro aí nesses últimos dias e semanas. Lembrando que resistência gigantesca começa a ser mais ou menos nessa região perto do 11,00, depois 11,40, tá? Mais ou menos essa região aqui que para mim é uma gigantesca área de resistência caso o euro chegue lá. Agora, se o euro começar a voltar abaixo do 0,900, galera, acredito eu que a gente esteja, podemos ver o euro voltando, né, pro 0,800 rapidamente, na minha opinião. E se quebrar também e fechar abaixo do 0,800, na minha opinião, o próximo nível para ser olhado vai ser perto da casa do 0,700, tá? Vocês podem ver, né? 0,720, 0,700 serão os níveis que eu vou ficar bem atento caso isso aconteça, tá? Mas o euro, sem dúvida, tendência de baixa, né? Então, eu provavelmente eu prefiro, com certeza, estar mais nesse lado dessa tendência do que contra ela, né? E lembrando, galera, que esse movimento de alta aqui, ó, esse movimento que o euro fez em reversão, meio que né, ele virou em V aqui, ele basicamente tocou no 38,2 e parou ali, né? Como vocês podem ver, parou no 38,2, ó. Então, será que a correção foi feita? Agora ele está só estendendo um pouco mais para daí fazer isso aqui? Pode, talvez, ser. Né? Mas espera notícias aí, a reunião do FED principalmente, né? Vamos ver as novas informações. Hoje, como eu disse, galera, eu vou operar menor do que normalmente eu opero, por ter tantas notícias assim durante o dia. Na minha opinião, é sempre arriscado você querer operar em posições grandes em um dia assim, porque se você entra numa posição, não começa a dar certo, começa a virar um pouco, aí para e já vem outra notícia, sempre pode te pegar de surpresa, né? Então, na minha opinião, operar num dia hoje ativo menor é a melhor opção, tá? Então, fique de olho dessa maneira. Não vejo nada muito fora disso, para ser bem honesto. As velas diárias, né? Vocês podem ver que só tá tentando ter um dia bem positivo, mas aí tá voltando, né? Nesses últimos dias tem acontecido isso, né? A gente tem deixado uma sombra de alta aqui, né? De cima bem deixada para trás, já 2 dias assim, né? Vamos ver o que acontece hoje. Realmente pode ser bem interessante, mas eu tô olhando o euro, desculpa, dessa forma, como se fosse realmente um triângulo, tá? Já a Libra parou nesse 1,30, né, galera? Que é um nível gigantesco. Um nível que no diário eu falei para vocês que seria bem importante, realmente essa região da Libra, porque se isso aqui for um canal, tá, que no diário parece ser, a gente deveria e deve parar nessa região verde. E é basicamente ali que a gente parou. Porém, se a gente olhar no curto prazo, né, no 4 horas, vocês podem ver que a reação não tem sido assim tanto positiva assim como eu acho que muitos compradores gostariam de ver, tá? Então fique de olho neste par hoje, porque talvez, tá? Talvez hoje ele vai fazer aquilo que gosta de fazer, que é tirar as pessoas do mercado para daí talvez fazer aquilo que gosta de fazer, que é tirar e depois virar, tá? Mas a Libra, galera, se tiver essa queda, tá? Se tiver essa queda, ela não pode passar muito mais do 29,50. Entenda que seu nível de risco é mais ou menos aqui, tá? Então você não quer que ele desça muito mais do que isso, não. Ele talvez faça uma nova baixa, mas aí logo vire, tá? É isso mais ou menos que você quer fazer, tá? Mas o que você também pode fazer, caso você não esteja tanto assim, querendo arriscar tanto assim,
O que você pode fazer é deixar ele fazer o que tem que fazer, mas ele voltando acima de uma resistência, talvez voltando acima desse 1,3100, é ali que você pode então ter essa confirmação e aí pensar realmente em comprar após ter tido essa grande rejeição, tá? Também pode ser uma opção boa, né? Depende do seu análise, na verdade, do seu perfil de trader, né? E como também tem sido sua semana ou mês, isso também conta, tá? Mas a Libra, galera, basicamente essa região para mim chama bastante atenção ver o que acontece, tá? A gente basicamente parou num I3000, então um número bem psicológico gigantesco ali, e na minha opinião agora é ver o que realmente pode acontecer, tá? Então fique de olho caso ele faça nova baixa, fique de olho no que vai acontecer nessa região entre o 3000 e 29,50, né? E basicamente é isso, tá? Primeira grande resistência é esse 1,3100, a gente ainda não conseguiu voltar acima dele, como vocês podem ver, tá bem, né? Tá bem parado, e após esse 3100, galera, eu ficaria atento enquanto a Libra, aqui que está o negócio, né? Enquanto a Libra segura abaixo dessa região do 3200, é a tendência de baixa ainda, na minha opinião, tá? Agora, voltando acima do 3200 nos próximos dias, caso isso aconteça, para mim vai ser um movimento bem positivo, sim, na Libra, tá? Então, ele tem que voltar acima desse 3200 para daí a gente acreditar no 34 ou até 36, tá? Pode abrir as portas para esses preços, na minha opinião. Isso é algo realmente para a gente anotar. Então, fique nesse 3100 e depois nessa região do 3200, 31,50, tá? Então, basicamente, a gente está no meio desses dois grandes círculos aqui. Basicamente assim que eu estou de olho. Enquanto tá aqui no meio, galera, é difícil de fazer alguma coisa realmente, porque você não quer estar comprando contra a tendência, você também não quer estar vendendo em suporte. Fica bem complexo, né? Como vocês podem ver. Então, um pouquinho de cuidado, tá? O dólar Suez continuou o seu movimento, né? E ontem mesmo a gente falou que aqui poderia ter sido reteste, que foi um presente, e poderia chegar em níveis bem maiores, algo que foi, né? A gente basicamente tocou já no primeiro alvo. Ontem a gente subiu até mais, chegamos ali, a alta de ontem foi o quê? A alta de ontem foi 94,31, tá? Quase chegou ali no nosso segundo alvo, no 94,50, 94,60. E tá aqui enrolando, né, galera? Também a gente não pode esperar muita coisa, lembrando que realmente o mercado quase inteiro tá parado, né? Esperando realmente a reunião do Fed. Mas basicamente a mesma análise de ontem, né? Enquanto a gente continua segurando acima desse range, é um mercado que, na minha opinião, está em um modo rompimento. Então ele está mais firme, mais positivo do que negativo, na minha opinião. Mas se por acaso hoje ele fechar dentro desse range no diário, para mim vai ser um sinal super negativo para este par, e eu não duvido dele possivelmente voltar perto desse 9200 aqui, tá? Isso para mim pode acontecer caso a gente feche dentro deste range, ou melhor dizendo, abaixo do 93,50. Fechando abaixo do 93,50, para mim é um sinal péssimo. E eu acredito que se eu estivesse comprado ainda, eu estaria com certeza já fechando as minhas posições, garantindo o lucro que eu tivesse, tá? Neste caso. Então, isso é mais ou menos essa ideia, mas se a gente começar a fazer novas altas, não se esqueça que nosso próximo alvo é esse 94,50. E o 94,50, galera, não é pequeno nível. É um grande nível, tá? Por que grande nível? Porque foi ali que a gente parou, ali em abril. Foi abril ou março? Abril. Foi onde a gente parou em abril. Foi aquela alta que a gente fez ali, ó. Então, não se esqueça que 94,50, 94,60 é gigantesco para este par, tá? Então, é ali que realmente também é uma boa resistência. Caso feche acima dessa alta também, aí eu acredito que estamos indo rumo, né, rumo ao 9600, né, ou até o 9700 pode ser alvos bem razoáveis para imaginar que podemos tocar, tá? Então, mais ou menos é assim que eu estou de olho nesse par, bem positivo ainda, na minha opinião, mas fique de olho nesses preços aí, tá? Dólar canadense voltando a cair bastante, né? Quase foi nesse 29,00. Na verdade, qual foi a alta que foi lá, né?
É 29,01 essa alta aqui do dia 8, tá? Então tocamos no 29,00 e agora vocês podem ver ele voltando com essa pressão de queda, né? Então fique de olho nisso. Se você está vendido já, vendeu perto do 29,00, né? É aqui essa região do 26,50 que você quer pensar e talvez já garantir um pouco, né? Dentro desse círculo aqui mais ou menos, né? E se você está pensando em comprar, se você acha que ele vai subir mais uma vez para cima, é nessa região entre 26,50 e 26,00 que você quer estar pensando em comprar, imaginando talvez essa ideia, né? Então algo para a gente ter em mente aqui neste par. Mas uma coisa que a gente tem que ter um pouco em mente, para quem entende um pouco de ondas de Elliott, entende que parece que a gente já completou essa formação aqui, né? É o que parece. Porque se você entende um pouco de onda de Elliott, você veria isso como a primeira onda, né? Onda A, B, C. Não, na verdade eu fiz errado, galera, desculpa. Tem que pegar a primeira onda de correção. Então, essa aqui para cima, né? O A, B, C, D e E aqui. Pode ser que essa onda para cima aqui ela já foi feita, né? Então, né, olhando uma onda de Elliott básica, né? A gente em tendência move 5 ondas para baixo, né? Então pode ser que aqui seja a onda 1, 2 em triângulo, né? E aí desceu a 4 em zigue-zague, aí aqui a 5 aqui embaixo. E aí fizemos agora 5 ondas para cima de correção. E pode ser que a gente esteja agora no fim desse período de correção e volte a cair. Pode ser, tá? Então, não quero que vocês já comecem a vender por causa dessa ideia, mas é algo para a gente ficar em mente, tá? Porque se por acaso começar a fechar abaixo desse 26,00, galera, eu acho que acredito eu que este par esteja começando talvez uma correção, uma tendência nova de baixa. Podemos ir até para o 23,00, acho que são níveis que são possíveis de acontecer caso esse rompimento venha aí nos próximos dias, tá? Mas fique de olho nisso. O primeiro suporte, na minha opinião, para hoje será essa região aqui do 26,90, mais ou menos, depois 26,50 e depois o grande 26,00, tá? Mas eu estou olhando ele como essa formação de triângulo ascendente, tá? Dólar Yen, grande par, né? Grande movimento que a gente teve nesses dias, bateu já no segundo alvo. Lembrando que a gente agora está basicamente colado aqui nas altas que fizemos, e a gente tem que ir no gráfico semanal, né, para olhar isso. A gente basicamente está quase tocando nessas altas que fizemos aqui em 2016, né, e 2017, naquele final de 2016 para 2017. E estamos ali, galera. Parece que agora o mercado deu uma paradinha, mas aí que tá, né? A gente tem grandes dados também, de grandes notícias. E não é novidade ver ele realmente também parado, esperando essas notícias virem, né? E como vocês podem ver, não sai das altas, né? Bem positivo esse par, sem dúvida alguma, tá? Quebrando esse 118,50, fique de olho então naquelas altas que estão exatamente no 118,66. Pode ser que a gente, né, faça alguma besteirinha ali de possivelmente quebrar essas altas e daí talvez voltar. Mas galera, só para vocês terem uma noção, para mim, enquanto a gente segura acima desse 117,00, 117,50, para mim ainda é um par que está super positivo ou em uma tendência super de alta, tá? Então não é porque a gente fez isso aqui, é porque já é para você tentar vender, tá? Muito cuidado, tendência com certeza aqui de alta, eu procuraria, pelo menos até agora, mais oportunidade de compra do que de venda ainda, tá? O comportamento dele também diz outra coisa, né? Olha só, não sai das altas, né? Mostra o quanto ele está firme, os compradores ainda segurando ele nos preços nas altas, né? Tem que ter um pouquinho de cautela realmente tentar vender isso aqui. Eu não estou vendo ainda nada de topo aqui ainda, tá, galera? Mas fique de olho nisso. O primeiro suporte para hoje vai ser o 118,00, depois 117,50 e depois o grande 117,00, tá?
Resistência, como eu disse, 118,50, que é onde a gente está basicamente, depois 118,66, e caso ele continue, fique de olho então no 119,00, 119,20, tá? Grande preço ali também, tá? Sem dúvida, gigantesco nível ali também, na minha opinião. Onde a gente também tem, né, o nosso terceiro alvo também, nesse 119,20, né? Então realmente é um grande nível ali para ficar de olho no dólar yen, tá? E os últimos pares, dólar australiano, o dólar australiano realmente parece que parou, né, nessa linha que a gente tinha falado que poderia servir como um suporte de curto prazo, mas difícil de falar sobre este par, viu, galera? Tá voltando também para cima por causa dos índices, né? Estão um pouquinho mais positivos hoje, né? Olha o SP500, né? Tendo um dia um pouquinho positivo hoje, como vocês podem ver. Até o Nasdaq, galera, tá um pouquinho positivo hoje também, olha lá, quebrando as altas aí que fizemos nesses últimos dias, né? Então, realmente, o dólar australiano seguindo um pouco aí esses índices, tá? Mas um pouquinho de cautela, lembrando que a gente tem realmente agora uma resistência no 72,50 e depois de volta aqui nessa região do 72,90, né? A gente pode dizer, tá? Então a gente tem essas duas resistências acima. Suporte, essa região que a gente está segurando aqui, perto do 71,90, né? Quebrando ele, eu ficaria de olho nessa região aqui do 71,00, tá? Mais ou menos essa é a minha ideia. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ver realmente os índices virando, né? Voltando a cair para colocar essa pressão neste par aqui, tá? Então, mais ou menos essa. A gente olhou ele como canal e realmente, né, reagiu bem legal por enquanto, né? Dólar Nova Zelândia, a mesma coisa, né? Mesma coisa. Agora a resistência nele é nesse 68,00. Estamos quase lá, né? 15 pips de distância. Depois 68,50, tá? Mas grande suporte nele aqui é nessa região do 67,00, 66,80. Difícil de falar esses dois, para mim pelo menos é bem difícil de falar sobre esses dois pares, né? Se estão positivos ou não, porque de um lado parece que realmente estão virando, parece que realmente fizeram um rompimento falso ali embaixo e tudo mais. Mas pro outro lado, né, parece que quando parece que vai, não vai, né? Essa rejeição aqui em cima, galera, e esse rompimento falso aqui em cima dessa região amarela, não foi nada bonito, né? Tocou na média, voltou, fechou a vela super negativa, né? Então, eu realmente estou pegando um pouco de leve esses dois pares aí quando eu pego, né? Então, um pouquinho de cuidado aí operar esses dois, tá? E aí, olhando rapidamente outros mercados, o ouro bateu no nosso suporte, está segurando por enquanto, né? Mas, como eu disse no começo da live, né? Também não é aquela grande reação que a gente gostaria de ter visto, né? Mas quebrando aqui também, viu, galera? Por que aqui é tão importante nessa linha azul que é onde paramos? Talvez essa seja a sua pergunta, né? Porque ali foi onde a gente fez aquela alta de maio e junho, né? Topo de alto de maio e junho. Foi nessa região aqui desse 1915, foi ali que a gente parou. Então fique de olho nisso, mas por outro lado, galera, uma coisa que tem que ser anotado é que talvez a gente tenha esse ombro, cabeça, ombro em ação aqui. E se realmente ele for ser completado, lembrando que o alvo dele está lá perto do 1880, tá? Então, caso a gente comece a fazer novas baixas, acredito eu que a gente possa vir aqui, bater aqui nessa região de suporte e também alvo do ombro, cabeça, ombro e dali ter uma reação um pouco positiva, tá? Mas o ouro, galera, desde quando ele voltou abaixo dessa região amarela aqui, né, que a gente falou do 1950, para mim realmente tem estado mais pesado realmente pro lado da venda do que compra, né? Então tem que ter realmente tem que ter um pouquinho mais de calma aqui realmente e examinar realmente se faz sentido para você, né? Porque quem fez dinheiro na compra, eu acho que já fez. Agora está numa situação muito complicada, né? Mas também eu não duvido dele subir, né? É o mercado que ele reagiu, principalmente nessa subida que ele teve aqui de alta, foi naquelas manchetes da guerra, né? Então, na minha opinião, se a gente vê que se começar a sair notícias negativas entre Rússia e Ucrânia, né, acredito eu que
o ouro pode sim começar a subir novamente, sem dúvida, tá? Então, esse é o ouro. Prata, basicamente a mesma coisa, né? A gente tinha falado sobre essa região aqui do 2500, depois falamos desse 2450, se não me engano ontem, né? Foi onde a gente parou. Lembrando que ali também é 50%, né? Então fiquem de olho nessa região, super importante para prata, né? Mas para prata eliminar um pouco dessa pressão, a gente tem que voltar acima desse 2500 e estabilizar acima dessa região, né? A gente tentou até voltar um pouco acima dela, né? Durante ontem à tarde, né, mas não conseguiu, né, basicamente foi rejeitado dali. Então isso, né, tem que ter em mente. Agora, para ele começar a tirar um pouco dessa pressão de venda, ele tem que estabilizar em cima do 24 e voltar também acima do 25,40. Aí, para mim, ele pode ser que volte para cima novamente mesmo, tá? Mas um pouquinho de cuidado nessa prata, porque caso ele comece a romper esse 25,50, galera, eu não vejo nada parando ele até 24,00, tá? Então, é mais 50 pontos para baixo, né? Então, um pouquinho de cuidado aí nesses commodities, tá? Bitcoin, galera, nada mudou aqui para mim. Eu acho que continua ainda dentro de um possível grande range. Olhando ele no 4 horas, parece que ele está até formando talvez uma formação grande de triângulo aqui, algo assim. Será? Não sei, talvez, mas se você olhar no diário, você vai ver que, você vai ver que a gente já está olhando ele como range já faz um bom tempo, né? Então, basicamente é isso aqui, viu, galera? Não tem muito segredo não. Basicamente é assim que eu tô de olho no Bitcoin. Mas uma coisa é aquilo que eu já tenho falado bastante vezes, né? Enquanto ele não volta acima desse 38,2, mais tempo ele fica aqui enrolando desse jeito, maior a chance dele começar a cair novamente, né? Porque isso aqui pode ser visto apenas como um período de correção após uma grande tendência de baixa, corrigindo para daí voltar a cair novamente. A chance disso acontecer, enquanto ele não volta acima do 38,2 que está aqui no 46, é grande, é bem grande, na minha opinião, tá? Então, um pouquinho de cuidado, tá? Você pode ver isso aqui como range, como você também pode ver isso aqui como triângulo, para mim tanto faz. O que significa é que os dois significa que a gente está em um período de correção e mais tempo ele fica aqui, maior a chance da gente começar a ver ele rompendo e fazendo novas baixas em breve, tá? Então, fique com isso em mente. Ok? Mais ou menos é assim que deve ter algumas pessoas olhando o Bitcoin no momento, né? Então, algo para ter em mente aí. E é isso, galerinha. Acho que basicamente é isso. Grande dia hoje. Espero que seja um dia ótimo para todos, tá? Opere com cuidado hoje. Não entre na ansiedade. Se você está meio que não queria usar essa palavra medo, mas se você está com um certo anseio de não querer, né, de operar enquanto a notícia, espera amanhã, né? Amanhã pode ser um dia bem melhor tecnicamente, né? O mercado, quando tem tantas notícias assim como um dia de hoje, ele fica realmente um pouco confuso às vezes, né? Você tem que interpretar muitas informações para talvez decidir o que fazer, mas ao mesmo tempo também olhe os preços, né? Opere preço por preço, espere as confirmações delas e sempre em dias como hoje, opere menor para que você não tenha susto, né? Basicamente assim que eu vou pegar meu dia, tá bom? Enfim, galera, desejo a vocês um ótimo dia. Se tiver qualquer pergunta, por favor, deixe nos comentários, eu irei responder, tá? E não se esqueça de sempre deixar aquele like aqui no vídeo, se inscrever no canal também, e lembrando que em breve eu já vou ter aí algumas novidades para vocês em breve, tá bom? Ótimo dia a todos e vejo vocês então novamente amanhã. Forte abraço, galera, se cuidem.
Tchau, tchau.